TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, que o Senhor abençoe a cada um que sempre acompanha. Nós estamos no programa Janela do Céu, que você possa buscar do Senhor cada dia mais a sua presença no seu coração, porque somente com Cristo dentro de nós vamos poder suportar todas as provas, todas as dificuldades e as tribulações que nós vamos passar. É inevitável, né? Todos nós sempre temos desafios à nossa frente, mas o Senhor é conosco. E nós precisamos aprender a depender e confiar nesse Senhor que nos salvou, que nos comprou, e hoje nós somos dele. E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão que é missionário, o irmão Paulo Medeiros, que é natural de Cachoeira do Sul, mas que agora está em missão na cidade de Camaquã. É um irmão que já está na igreja há muitos anos e que o Senhor está realizando, né, a sua obra através da vida dele naquela cidade, porque nós apenas somos servos. É isso que o Senhor quer de nós, essa disposição de nós, que nós venhamos ter, né, de ir fazer a sua vontade, independente do que o Senhor pede de cada um de nós, né? Tem uns que Deus tem o plano, o propósito de que esteja vivendo integralmente para o Senhor, tem outros que Deus exige outras coisas, mas que nós venhamos estar nessa obediência ao Senhor. Mas antes de nós sabermos aqui um pouquinho, né, da história do nosso irmão, eu gostaria de ler com todos Jeremias capítulo 1 e o versículo 5, que é um versículo muito esclarecedor de que o plano de Deus sempre já está tudo pronto, né? Que nós só seguimos aquilo que já está estabelecido pelo nosso Senhor, que diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, às vezes nós achamos que nós podemos calcular, pensar ou planejar alguma coisa, mas não, né? O Senhor Todo-Poderoso já fez todas as coisas e nós apenas seguimos aquilo que já foi escrito, que já foi tratado, né, pelo nosso Senhor. Então nós queremos ouvir um pouquinho da história do nosso irmão Paulo Medeiros. Tudo bem, irmão? Tudo. Prazer estar aqui. Tinha que vir realmente, né, rever a família, mas principalmente pelas coisas de Deus. Então estou à inteira disposição daquilo que tu quiser perguntar, porque a caminhada já faz 23 anos, né, que a gente está nessa luta aí. De muitas vitórias, mas também muitas realmente tentações do inimigo para nos tirar da posição, mas glórias a Deus, entre idas e vindas estamos aí perseverando. Irmão Paulo, como foi que você chegou à casa do Senhor? Como foi esse momento que Deus chega na nossa vida, que Deus traz a sua salvação? Tem uns que vêm pela dor, outros vêm pelo amor. Tantas são os testemunhos e as histórias, né? E como foi para ti? Como foi contigo? Para variar, foi na dor, né? Eu era católico, apostólico, romano e praticante. Sempre pratiquei, porque eu sempre buscava Deus. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu perdi o emprego, perdi família. Aí fiquei sem nada. Nas minhas andanças pela cidade procurando emprego, eu sempre passava por um determinado irmão da igreja e ele dizia: Deus tem um propósito para ti. Eu sendo católico, apostólico, romano, vendo um crente falar isso para mim, tu já viu o que eu pensava. Mas, num determinado dia, eu comecei a notar o seguinte, que eu comecei a botar a mão no cabelo e saía maços de cabelo. E eu comecei a me sentir mal realmente. Daí fui no médico. Sentei, conversamos e ele disse: de duas uma, ou tu tá com AIDS ou tu tá com câncer. Não tem escapatória. Aí eu disse para ele, AIDS eu tenho certeza que não, porque nunca traí a minha esposa. Digo, então é câncer. Vamos fazer uns exames? Vamos. 25 exames eu fiz. Mas nesse intervalo de fazer os exames e pegar os exames, eu fui no tal lugar que o irmão me dizia. Cine Ópera Astral. Me sentei no escurinho lá. E o irmão Sérgio pregando disse:
Bem assim. Está aqui hoje pela primeira vez um irmão, contou todo o problema. Mas como é que esse cara sabe de todo o meu problema? No próximo domingo de noite, voltei de novo e aí fui para a fila de oração. A primeira pessoa que foi orar por mim foi a irmã Inajara. Também disse a mesma coisa, que eu estava assim, eu digo, mas será que realmente eu estou com câncer? E ela me disse para mim, irmão, tu precisa ir na igreja para fazer uma terapia. Fui na segunda-feira, comecei a fazer uma terapia com o irmão Júlio Benhur, e já conversei com o irmão Sérgio. Quando eu entrei na sala dele, que ele orou por mim, ele me disse, irmão, te falta uma coisa. Tu tem que nascer da água e do Espírito. Eu olhei para ele e digo, mas o que é isso? Tu tem que te batizar. Eu dei risada, né? Digo, mas eu já sou batizado há muito tempo atrás. Digo, tem certeza, irmão? Digo, tenho. Digo, então, ele simplesmente me passou Marcos 16 e o capítulo 3 de João. Eu fui para casa, orei e a palavra entrou. Voltei na terça-feira na igreja, continuando a terapia com o Júlio, e já marquei o batismo. Na fila de espera para o batismo, eu disse para Deus, se tu realmente é esse Deus maravilhoso, que todo mundo está falando aqui. Inclusive, ganhei uma Bíblia de presente do irmão naquele dia, né? Coisa que quem frequentou a igreja católica sabe que não tem. Aquilo ali me fascinou, porque eu comecei a achar ali tudo aquilo que Deus já vinha falando comigo há muito tempo. Ele já tinha me dito, eu não quero mais que tu trabalhe para homens. Mas eu não entendia o que era isso, né? Marquei o batismo na fila e eu pedi tudo. Digo, Deus, se tu realmente é esse Deus maravilhoso, eu vou ser teu missionário o resto da minha vida. Me batizei numa quarta-feira, na segunda-feira eu peguei os exames e levei no médico. E ele começou a conferir, um por um. Olhou para mim e disse, o que foi, doutor? Tenho algo para te dizer. Digo, tu não tem nada. Digo, mas como o senhor afirmou que eu estava com câncer? Pela experiência, sim, mas alguma... O que tu fez? Digo, não, eu só me batizei. Digo, tu acredita em milagre? Sim. Digo, então foi um milagre. Porque realmente foi, né? Eu não fiz nem químio e não fiz nem rádio. Então, a partir dali, eu comecei o trabalho dentro da igreja. Em seguida, já fui chamado para ser diácono. Aí o irmão passou para mim o ministério, que era de profeta, tá? Tirei todas as escolas que tinha que tirar e em seguida saí para a missão e nunca mais parei. Pelotas, a primeira, e a segunda, a tua cidade, Panambi, né? É verdade, eu lembro muito bem do irmão lá na cidade de Panambi. Mas, irmão, quando você aceitou Jesus e foi batizado, e essa experiência, né, de receber essa notícia de que estava com câncer, de repente... com certeza aquilo deve ter mexido muito contigo, né? Uma pessoa que não queria nem saber de Jesus, nem falar. E a gente tem aquela ideia do que é ser crente, né? Mas com certeza Deus fez algo dentro de ti que mudou completamente, né? E como foi esse teu crescimento de vida? Você foi descobrindo o Senhor? Você foi entendendo o reino? Aquele momento do crescimento de vida. Bom, a partir do momento que eu conheci, eu comecei a comer a Bíblia. Eu me deleitava nisso aí. Comia e Deus começou a se revelar. Eu falava algo que eu não entendia e Deus, eu vou te mostrar. Então eu fiquei assim, realmente entendi o que é a Bíblia. Eu buscava isso aí, mas eu não encontrava onde eu estava. E a partir do momento que eu cheguei no lugar certo, aí eu comecei a buscar e sempre... Eu nunca passava para outro capítulo sem primeiro Deus se revelar para mim. Digo, Deus, eu quero saber disso aqui. O que significa isso aí? Então eu comecei a entender que barco era a igreja, que mulher era a igreja, essas coisas todas que a gente tem essa grande deficiência, né? E isso me fascinou. Basta dizer, me fascinou pela pilha de material que eu tenho até hoje, né? Tudo que eu ganhava dali para frente, tudo foi investido no reino. Tudo. Lógico, me chamavam de louco para cima, né? Mas não, porque essas coisas realmente traziam mudança lá dentro. Porque às vezes eu digo, Deus, o que tiver dentro de mim, me mostra. Para que eu fui falar isso, né? E Deus começou a mostrar, mas eu dizia, eu quero. Se para mim poder chegar no lugar que eu quero chegar, que é a Nova Canaã, faça. E Deus está fazendo até hoje. E a batalha tem sido muito maior do que era antes. Por quê?
Porque eu tomei uma decisão. Digo, daqui para frente eu não volto mais para trás. Haja o que acontecer. Posso fazer? Pode fazer. E Deus tem feito. Deus tem pegado várias áreas ao mesmo tempo. Antigamente ele pegava uma área só. Agora não. Agora eu digo, Deus, se puder pegar mais, pega. Porque eu quero realmente usufruir dessas coisas. E por isso que 10 coisas eu pedi para o Senhor até hoje. 9 ele já cumpriu. Só falta uma. Temos que ter fé, né? Irmão Paulo, quais foram essas mudanças que Deus foi fazendo através da palavra? Porque às vezes a gente pensa assim que a gente precisa de um ministro, que a gente precisa de uma pessoa perto, que a gente precisa de pessoas, né? Da presença das pessoas para mudar o nosso coração. Eu preciso de uma oração. Claro que tudo isso existe e nos ajuda, mas a Bíblia, né, a própria palavra, ela tem um poder transformador, né? Então, só pelo falar do Senhor, de a gente estudar a palavra, a gente começar aos poucos a introduzir o alimento, aquilo vai transformando o nosso coração. E às vezes a gente é apegado às pessoas, né? Eu preciso que tal pessoa ore por mim. Hoje eu tô me sentindo triste, eu vou lá e vou pedir para fulano orar por mim, né? Eu tô me sentindo, tô com um problema, eu vou lá falar com tal pessoa. A gente tem essa tendência, né? Sendo que a palavra de Deus, ela muda o nosso coração. E aí, aos poucos, a gente vai tendo aquele desenvolvimento de entender que Deus está aqui dentro de mim, né? Que Deus está dentro do nosso coração, Ele pode nos transformar. Sabe, irmã, eu não tive esse privilégio de ter o irmão sempre junto comigo. Em seguida, Deus me mandou, em questão de 3 meses, eu já estava na obra. Então, Deus me dizia, vai ser você, eu e o diabo. É tu que vai escolher. Então, eu aprendi tudo com Deus. Eu não tinha aquele irmão para clamar. Eu nunca fiz isso aí. Irmão, me ajuda porque eu estou... Não. Deus é você, vá. E eu sempre morei dentro da igreja. Glórias a Deus, todos os lugares até hoje que eu fui, porque eu gosto de estar ali. Ali eu sinto a unção do Senhor. Então eu aprendi tudo com Deus, eu não tive o que hoje os irmãos têm, de morar ali do lado do apóstolo. Eu não tive isso aí. Mas Deus me mostrou que realmente não é necessário. Porque a nossa tendência é que qualquer coisinha, o pastor. Mas e o pastor, como é que fica? Então era eu, Deus e o diabo. E eu, eu optei sempre por Deus, né? E Deus ministrava tudo para mim. Até hoje tem sido assim. Não quer dizer que eu não fale. Claro que sim, às vezes eu ligo para o irmão. Mas para assuntos, não para mim. Eu decidi nunca mais pedir nada para mim. Porque Deus, a partir do momento que tu esteja fazendo as minhas coisas, filho, as tuas coisas não te preocupam. A tua família lá em Cachoeira, deixa comigo. E tem cuidado muito melhor. Então, o comer, por isso que hoje a mesa farta que a gente tem, só não tem experiência com Deus quem não quer. Sinto dizer isso para os irmãos. Deus não fala comigo. Não fala porque tu não quer. Que eu tenho que aprender a obedecer. Deus está dizendo que eu tenho que perdoar, o que eu tenho que fazer? Deus me ensina a perdoar, eu vou perdoar. Hoje para mim o perdão não é mais problema, mas já foi. Porque na época Deus mandou pegar um caderno. E eu fui anotando. E eu tive que ir em todos. Digo, Deus, mas esse aqui... foi Ele que me fez. Digo, filho, tu conhece a palavra? Ele, não, vai você. Então hoje para mim essa área, não vou dizer que tá, não vou ser louco de dizer isso, né? Mas Deus já colocou, eu sempre digo para Deus, Deus, tem alguém que eu tenho que perdoar? Deus não fala nada, é sinal que não tem. Mas se tiver, não tem problema nenhum. Então o comer da palavra é o básico para nós. E eu tenho que, por exemplo, lá na missão, como é que eu vou chegar para Deus e dizer, Deus, eu não tinha tempo? Eu tenho 24 horas por dia, então lá é orar, me buscar, orar, me buscar, orar, me buscar e ruminar. Não tem outra escolha, né? Então, e o que eu faço? Tudo é anotado. Eu primeiro, estou numa escola, por exemplo, o que eu faço primeiro? Eu oro, eu assisto aquilo ali, tranquilo. Depois eu vou rumino. Depois vou para uma terceira etapa que é anotando. E não tem erro, né? Tu pega tudo. E esse exercício é algo que a gente precisa aprender e também passar para as pessoas, né? Que a gente tem que ler a palavra, que a gente precisa, como o irmão falou, ruminar. Talvez tenha alguém que nem entenda o que é o ruminar, né? Que às vezes a gente tem que ouvir as mensagens, Escola do Reino, enfim, todas as ministrações que nós temos e fazer as anotações, né? Isso é muito importante para isso
ficar no nosso coração, porque com certeza quem está nos assistindo agora, né, já teve experiência assim de ouvir uma ministração agora e se perguntarem daqui uma hora o que tu ouviu, a gente não sabe, porque a nossa mente ela é muito fraca, né, para memorizar, para guardar. Sem falar na fortaleza mental que a gente tem no nosso coração, que é enganoso. Quantas coisas, né? Às vezes tu vai ouvir 2, 3 vezes a mesma mensagem do Senhor, né, da Bíblia, e você pensa, nossa, isso eu não tinha prestado atenção, isso eu não tinha visto. Então é muito importante essa consagração que a gente precisa ter, né? De estar ouvindo, de rever novamente, né? E também algo muito importante que é a oração, né? Depois. Porque ao mesmo tempo que a gente leva para nos alimentar, a gente também precisa orar. E às vezes a gente fica só ouvindo, e parece que a gente fica seco por dentro, né? Tu também tem que ter aquele momento de oração com Deus, de orar em cima daquilo que a gente aprendeu do Senhor, né? E isso tudo traz esse crescimento, que é o que Deus quer para nós, né? Não apenas a gente ficar ouvindo mensagens, né? A gente tem que desenvolver a comunhão com esse Deus maravilhoso que nos comprou. É justamente o que eu faço, Elisa. Por exemplo, vamos citar um exemplo da Escola do Reino. Eu ouço toda ela, não anoto nada, fico só ouvindo. Depois, no outro dia, eu pego a mesma escola e eu começo dando os stop ali. E vou anotando sempre o básico, eu vou anotando. Não só o que o irmão está falando, mas também conferindo, tá? Depois eu rumino em cima de tudo isso que eu anotei, eu vou ruminar de novo, o entendimento é outro. Tranquilamente você vai ter outro entendimento e depois eu oro em cima disso aí. Tudo é orado em cima daquilo ali. E dando aquilo que Deus já deu para nós. Eu tenho orado muito em cima de 2 Crônicas 7,14, porque seja uma realidade na nossa vida aquilo ali. Porque muitas vezes tu chega diante de Deus do jeito que você está. Você não tem consagração. Muitos nem sabem o que é consagração. Digo, agora eu vou fazer um jejum e eu estou consagrado. Não é isso aí. Então, tu tem que entender bem essas coisas, clamar para Deus, porque a palavra é verdadeira. Clama a mim, eu te responderei. Por que Deus não está respondendo? Porque eu não estou sabendo clamar. Então, tudo é uma sequência para ficar guardado, tá? E sempre pedir para Deus substituir aquele nosso coração. O problema todo está lá realmente, né? Então, a nossa luta é realmente tirar lá do coração todo esse mal que está lá contido lá, porque eu creio que Deus tem muita coisa realmente para dar para nós, que ainda não conseguiu, porque nós não temos preparado. Eu tenho assim uma convicção plena que Deus quer te mandar num hospital, numa UTI, alguém que está para partir, e tu orar essa pessoa. Vai lá e diz para ele que eu vou dar mais 15 anos. Eu tenho certeza que Deus quer fazer isso. De entrar várias pessoas aqui, por exemplo, em cadeira de rodas e sair andando. Mas do jeito que a igreja está hoje, não dá para fazer isso. Não dá, porque vão dizer que é o irmão Sérgio que está fazendo. Nós não temos essa consciência que é Deus, nós somos apenas vaso. Amém? Somos apenas um vaso, né? Um instrumento nas mãos de Deus para Ele realizar tudo aquilo que Ele quiser, porque a glória é do nosso Senhor. Mas nós vamos fazer um intervalo e nós já voltamos. Aguarde. Janela do Céu.